Fala pessoal, continuando agora na termodinâmica, vamos falar sobre as transformações gasosas. Você vai lembrar que você já viu isso antes. Você já analisou transformações gasosas quando você estava estudando pressão, volume e temperatura. Aí você viu as transformações isotérmica, isobárica, isocórica. A gente vai ver isso novamente, porém com uma outra ótica, mais relacionada às energias, tá? Então aqui o que nos interessa, né, a análise principal, é observar como a primeira lei da termodinâmica, que você viu na aula anterior, que é essa daqui, ou seja, a variação da energia interna ΔU é igual ao calor recebido pelo corpo ou doado pelo corpo, menos o trabalho que o corpo pode ter realizado ou ter sofrido, tá? Então isso foi bem discutido na aula anterior. E isso tudo vai se ligar à pressão, volume e temperatura, ok? Vamos lá. O que é importante aqui? Você tem que lembrar. O calor tem a ver com quem dá, né, a fonte quente que vai dar calor ou a fonte fria que vai roubar calor do sistema. Tá? Esse é a quantidade de calor que a variação da energia interna, ΔU, tem a ver com a temperatura, como ela varia. Se a temperatura aumentar, a energia interna aumenta, então a variação é positiva. Se a temperatura diminuir, isso quer dizer que a energia interna diminui, a sua variação vai ser negativa, certo? Agora, o trabalho, ele já está relacionado a uma outra coisa, que é a variação do volume. Tá? Então você lembra daquilo. Quando você empurra um armário, só vale, ou seja, só há trabalho realizado por você se você empurra, faz uma força e o armário se mexe. Se você empurrar o armário e ele não se mexer, beleza, você fez força, mas ele não se mexeu. Então não houve trabalho, certo? Então no caso da termodinâmica, o trabalho tem a ver com a variação do volume, certo? Então você, além de ter a pressão que o gás faz em algum lugar, essa pressão tem que fazer alguma coisa se mexer, alguma coisa variar para ele poder mudar o seu volume. Bom, é um déjà vu, né? Novamente vendo a mesma coisa assim, parece igual, mas não é. A gente tem a transformação isocórica, que podemos chamar de isométrica ou isovolumétrica. E dentro disso você pode lembrar até do diagrama PV. Lembra disso? Que você tem aqui o diagrama pressão e volume, o qual você vai ter aqui, ó, no estado inicial, você vai ter o volume V1, que vai subir aqui a pressão até P2, no estado final B, né? Porém o volume continua sendo V1, que é igual a V2. Então, ou seja, você não tem a variação do volume, porque não cresce nem para cá e nem para lá, nem para a direita nem para a esquerda. Só está crescendo para cima. Tá? Então, é uma transformação em que a pressão pode sim aumentar ou até diminuir. Porém, o que acontece com o volume? Isocórica, isométrica, isovolumétrica, o volume é constante, é igualzinho que você viu na outra aula. Ok? Porém, como o volume não varia, né, o gráfico também mostra isso, o volume não varia. Quando você olha para a primeira lei da termodinâmica, ela relaciona energia interna que tem a ver com temperatura, calor que tem a ver com a fonte e o trabalho que tem a ver com volume, certo? Se não há variação do volume, se não aumenta nem diminui, o que vai rolar então? Você vai ter que, se não muda o volume, ΔV, se esse cara é zero, ué, quanto que vai ser o trabalho? Zero. É exatamente como você querer empurrar um armário sem ele se mexer, sem aumentar a distância. Isso não tem como acontecer, você não realizou o trabalho. Então a mesma coisa. O gás aqui nesse caso, se ele não mudou o volume, é porque ele não realizou o trabalho, nem sofreu trabalho. Então se ΔV é zero, W, trabalho, é zero. Então não temos trabalho. Isso é importante, porque quando você olhar aqui a primeira lei, ó, ΔU é igual a Q menos W. Se W não existe, se o trabalho aqui nesse caso ele não existe, ele é zero, porque o volume não mudou, só vai sobrar o quê? O ΔU igual a Q. Isso quer dizer que se só tem ΔU e Q, o calor que, por exemplo, foi dado para um corpo qualquer, um gás, ele só servia, olha a igualdade, para variar a sua energia interna. Então você deu uma energia, deu uma fonte de calor qualquer, forneceu energia, e ΔU significa o quê? Temperatura. Está ligado à temperatura. Então quando essa energia interna aumenta por causa do calor, a temperatura também aumenta.
Do mesmo jeito, se você roubar calor, se o Q aqui for negativo, perder o calor, isso quer dizer o quê? Que esse corpo, esse gás, ele vai ter um ΔU negativo, ou seja, ele não vai aumentar o ΔU e esquentar. Ele vai ter um ΔU negativo e vai resfriar. Mas você percebe que não tem nada a ver com o trabalho da transformação isocórica. Não tem a ver com o trabalho. O trabalho aqui não existe porque o volume é constante, certo? Transformação isotérmica, uma outra conhecida de vocês. Observe que você tem aqui a famosa isoterma, que é aquela curva especial quando você tem uma transformação isotérmica, onde a temperatura é constante. Então, observe. Aqui a gente tem um caso em que a pressão ela vai diminuindo, porém o volume vai aumentando. Há uma expansão isotérmica. Tá? O volume está aumentando, porém o custo da pressão reduzir. Tudo bem? Igualzinho na outra aula. Nada de novo em relação a isso. Só que agora a gente vai analisar também em relação ao quê? A primeira lei da termodinâmica. Então, o que a gente sabe aqui com certeza? Que a temperatura é constante. Bom, se a temperatura é constante, quem na primeira lei está relacionado à temperatura? A gente sabe que o trabalho é o volume, o calor tem a ver com a fonte que fornece a energia, porém, se a temperatura do objeto, do gás, vai aumentar ou diminuir, depende de quem? Do ΔU, da energia interna, de sua variação. Ou seja, se a variação é positiva, foi porque esquentou. Se a variação é negativa, é porque esfriou. Se está dizendo que a temperatura não muda porque é uma transformação isotérmica, isso quer dizer que o ΔT, a variação da temperatura, é zero. Não mudou a temperatura. Ou seja, se não mudou a temperatura, não vai mudar também quem? A energia interna, porque uma depende da outra, certo? Então você pode considerar que na primeira lei não mudou a temperatura, então a energia interna é cortada. Ela não existe nesse caso. Uma transformação sem mudar a temperatura interna. Quem vão sobrar aqui? Vão sobrar Q e W, calor e trabalho. Se pegarmos o trabalho aqui, menos W, negativo nesse caso, e jogarmos para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então isso quer dizer que W é igual a Q, ou Q é igual a W. Isso quer dizer que todo o calor que você deu nesse caso serviu para quê? Para realizar trabalho. Então se você forneceu uma fonte de calor, de energia, o que esse gás vai fazer? Ele vai realizar trabalho. Ele vai, por exemplo, expandir empurrando alguma coisa. Tá? Ou o contrário, claro, se você roubou calor desse sistema, desse gás, o que vai acontecer? Ele não vai, obviamente, resfriar, porque não tem nada a ver com energia interna, fica atento a isso, porém vai servir para o volume dele diminuir. Ou seja, ele vai ter um cenário onde será realizado um trabalho sobre ele. Então, se esquenta, ele realiza o trabalho. Se ele esfria, é porque o trabalho foi realizado sobre ele. Transformação isobárica, novamente, super conhecida de vocês. Na isobárica, quem é constante agora? É a pressão. Então você tem, por exemplo, o diagrama PV aqui, o que ele nos diz? Que você tem uma pressão, que aqui está constante, é a isobárica, só que o volume pode aumentar ou diminuir. Então, nesse caso aqui, a gente tem um estado A e estado B, onde o volume vai aumentar de V1 para V2. Está aumentando, essa te indica isso. Porém, a pressão nem aumentou e nem diminuiu, nem para cima e nem para baixo. Agora, quando você olha a primeira lei, o que vai acontecer? Será que alguém é constante? Será que não tem trabalho? O que não tem? Você tem que sempre analisar esse tipo de situação. Tá? Quando você olha o diagrama PV, é possível calcular a área desse retângulo? Sim, porque para calcular a área do retângulo, que quer dizer trabalho, né? Lembra que na aula anterior a gente viu que a área da figura que tiver aqui, seja qual for, é o trabalho, porque tem relação com pressão e volume. Claro que o volume tem que variar, porque se o volume não varia, você não tem trabalho. Porém, a pressão pode permanecer constante, que você vai ter trabalho. Lembra, se você empurrar uma mesa, você não precisa ficar aumentando sua força para fazer ela se mover. Basta você manter a sua força que você vai conseguir ir empurrando ela. Ela vai ter deslocamento, mesmo você com uma força constante. Mesma coisa aqui. Você consegue fazer o gás, por exemplo, expandir se você fornecer a ele uma pressão constante, certo? Então, com certeza existe trabalho. Tá? A pressão aqui, com esse volume variando, há trabalho, certo? Bom, como não tem nenhuma menção, não tem nada falando sobre a temperatura ser constante, nem nada, afinal a transformação é somente isobárica,
Então a gente parte do princípio que a temperatura pode sim mudar, certo? E o volume pode sim mudar. Então a gente vai olhar para a primeira lei e vai notar que eu não faço nada com ΔU, porque a temperatura pode mudar, ou seja, a variação da energia interna também. Eu não faço nada com W, porque eu sei que pode haver trabalho sim. Você pode tanto aumentar o trabalho como diminuir o trabalho em relação ao gás. E a fonte de calor, ela existe. Ela vai fornecer calor se for necessário, vai tirar calor. Logo você vai ver que não acontece nada. Diferente das outras, na isobárica, você não corta ninguém aqui dentro. Você vai ter basicamente ΔU é igual a Q menos W. Certo? Agora sim, vamos a uma nova. Essa é a novidade. Você lembra daquele lance lá do começo, quando a gente fala assim, você tem dois objetos, um com a temperatura de 20 graus, o outro com a temperatura de 10 graus Celsius. Você coloca os dois dentro de um recipiente adiabático. Um nome bem feio, né? Mas você, se você lembrar, nada mais é do que um recipiente o qual você isola do ambiente, né? do todo o ambiente externo. Você quer deixar ele confinado ali sem interferência do ar, por exemplo. Não adianta você querer trocar a temperatura de duas coisas se o ar está muito quente em volta, porque o ar vai interferir. Então, quando você fala do isopor, onde você coloca as coisas dentro, refrigerante ou o que for, ou uma garrafa térmica, onde você coloca o café e tal, você quer manter isso fora do contato com o ar. Isso é um recipiente adiabático. É um recipiente o qual não troca calor com o ambiente externo. Então, transformação adiabática tem a ver com isso. É uma transformação a qual você tem um cenário onde você não troca calor com o ambiente externo. Então, não há fonte de calor aqui. Essa é a grande diferença. Até agora você sempre teve um fogo ali, alguma coisa fazendo o quê? Fornecendo calor e tal para o sistema. Porém, quando você olha aqui, o que você vai notar é que você não tem nada adiabática fornecendo calor. Só vale o que está dentro do isopor, entendeu? Sem contar o que está fora. Então, se você olhar aqui, deixa eu dar um exemplo aqui que é muito doido, né? Todo mundo conhece, porque todo mundo já brincou de pintar alguma coisa com uma latinha, todo mundo acho que já usa desodorante, né? E hoje em dia os desodorantes são praticamente todos em aerossol. E o que é esse tal de aerossol? Né? Quando você aperta o bico lá da latinha, do desodorante, sai aquele spray, né? Sai aquele gás, aquela coisa, e você sente geladinho, né? Por que isso acontece? Bom, o aerossol, ele é uma mistura, tá? Você tem a lata, que é uma coisa robusta, né? De metal, de alumínio e tal, e você coloca ali dentro o que você quer. Por exemplo, suponha que você quer ali um desodorante, quer que tenha um cheirinho e tal, né? Então você coloca lá a substância ali líquida, que é o desodorante, com a essência e tudo mais. Só que para você fazer ele sair da forma como você vê, você usa um artifício, você usa uma coisa chamada gás propelente. Você soca esse gás lá dentro com tanta pressão que ele vai chegar a virar um gás líquido. Olha que curioso, você faz tanta pressão nele que ele vira líquido. Então a pressão dentro dessa garrafa, dessa lata, na verdade, né, é uma pressão alta ali dentro, onde você coloca o líquido, com cheirinho no caso, mais esse gás propelente. O que vai acontecer ali é essa mistura. Ambos vão ficar em estado líquido, misturados ali, certo? Quando você aperta o spray, o que você está fazendo? Bom, a pressão dentro da garrafa, da lata, né, ela é grande. Se você aperta o botãozinho ali em cima, você permite que uma interligação ali, você abre uma passagem entre a pressão externa do ar, que é uma pressão diferente, que é uma pressão menor, tá? Que vai interferir aqui com essa pressão de dentro. Como a pressão de dentro ela é maior, o que ela vai querer fazer? Jogar para fora, porque a pressão de fora está menor. Então, vai empurrar para fora o que tiver aqui dentro. Quando você faz isso, tá? O que vai rolar? Uma coisa importante. Como você tem ali um gás que está no estado líquido, na hora que você apertar o botão, esse cara vai ficar doido e vai querer sair. Esse gás propelente, ele vai querer sair virando gás. E quando ele faz isso, ele leva junto quem? O líquido que tem um cheirinho. Então você consegue ter um jeito de poder jogar para fora o gás em estado vaporizado e junto com ele vai o líquido. Então é para isso que serve esse sistema de aerossol. Aí você consegue fazer isso. Só que quando você faz isso, o que você está fazendo? Você faz a pressão dentro da lata, quando você aperta, diminuir bastante. E quando essa pressão diminui muito, o que será que vai acontecer na transformação adiabática? Uma transformação em que não tem
troca de calor, eu não estou botando gelo nessa lata, eu não estou colocando fogo nessa lata. O que vai acontecer quando a gente diminuir a pressão rapidamente, quando aperta esse botão, é que você vai ter uma pressão baixíssima ali dentro e com isso você vai ter uma queda na temperatura. Isso vai acontecer, porque quando você expande o gás, o que vai acontecer com a pressão? Ela diminui. E isso tem como consequência a temperatura aqui dentro diminuir. Curioso. Então a temperatura diminui e aqui fora também o gás vai sair com uma temperatura bem baixa. Ele vai estar saindo aqui, certo? Então você vai ter um sistema diferente. Você vai ter um sistema aqui em que você não colocou fogo em nada, nem gelo, certo? O que vai acontecer é que você apertou o botão, você vai expandir esse troço tão rápido que ele vai usar a energia interna para poder aumentar o volume do gás e realizar trabalho, tá? Então, pensa, apertou o botão, o que vai acontecer? Bom, eu não tenho como esfriar o gás ou esquentar o gás porque não tem fonte. Porém, se o gás está expandindo, ele está realizando o quê? Trabalho. Mas como que ele realiza trabalho? Porque normalmente você dá calor e o calor que você dá faz ele esquentar, realizar trabalho e tal. Mas agora você não deu calor, não importa. Porque ele vai usar o quê? A própria energia de dentro ali do sistema, do aerossol, aquele sistema ali dentro, ele vai usar a própria energia ali dentro para poder aumentar o volume realizando o trabalho. Então você consome a energia interna a fim de fazer o quê? Realizar o trabalho. Como você consumiu essa energia interna, como você tirou essa energia, o que vai acontecer com a temperatura? Lembra? Energia tem a ver com a temperatura. Se você diminui a energia interna, você diminui a temperatura. Entendeu agora? Isso é uma expansão adiabática. É uma expansão, então, diferente. É uma expansão que você não usa um calor externo para poder fazer um volume aumentar e realizar trabalho. É um caso bem diferente. É um caso em que você usa a própria energia ali de dentro, ou seja, energia interna, você consome ela para poder transformar em trabalho, realizar trabalho, expandir. Tá? E com isso a temperatura vai diminuir. Por isso que a lata fica geladinha. Certo? Então, ó, na expansão adiabática, você vai ter que o volume aumenta e realiza trabalho. Porém, a pressão vai diminuir quando você aperta o botãozinho ali. E com isso a temperatura também diminui. E a gente sabe que se a temperatura diminui, é porque a energia interna diminuiu. O outro caso, que seria a compressão adiabática, tá? Que ao invés de você liberar geral ali e aumentar o volume do gás, o que você vai fazer vai ser diminuir seu volume, você vai comprimir o gás, só que você vai comprimir o gás diabaticamente, de maneira adiabática, tá? Sem fonte externa fazendo nada. Então, ao você diminuir o volume do gás, o trabalho é realizado sobre o gás. Tá? Não é ele que realiza o trabalho, você está comprimindo ele. Isso quer dizer, então, que você está aumentando a pressão em relação ao gás, que está comprimindo ele, e, consequentemente, a temperatura também aumenta, certo? Só que ela não aumenta porque você botou algo quente ali. Aumenta porque você fez uma pressão muito rápida. De uma hora para outra, você pressionou o gás, ele comprimiu as moléculas ali e ele esquentou, ou seja, aumentou sua energia interna. Porém, o volume vai diminuir porque você comprimiu, certo? Então é basicamente como eu falei agora. Se você fizer uma pressão muito rápida, como quando você pega uma seringa ali, rapidão você vai e pressiona o êmbolo ali. O que você está fazendo? Comprimindo o gás, comprimindo o ar. Isso vai fazer com que ele faça o quê? Que você faça uma pressão grande muito rápida e a temperatura vai aumentar. Claro que no caso da seringa é difícil de você perceber, né? Ok, vamos para a primeira lei da termodinâmica. Se não há fonte de calor, não existe o quê? Q. Quantidade de calor é igual a zero. Não existe fonte de calor. Você não está botando uma vela ali para esquentar ninguém. Lembra, é só latinha com spray. Você só está apertando o botãozinho, fazendo o gás expandir. Então o que você vai ter aqui é, corta o Q, ele não existe mais, e você vai ter que a variação da energia interna, ΔU, é igual a menos trabalho. Você vai perguntar assim, a variação é menos o trabalho? Mas por que menos o trabalho? Por que menos W? Bom, repara no que está aqui. Se um gás expandiu, ou seja, aumentou o seu volume e realizou trabalho na quantidade de 500 joules, né, de energia, joule, por que isso aconteceu? Foi porque ele perdeu 500 joules de energia interna e, consequentemente, esfriou. Então, um está ligado ao contrário do outro. Se você aumentou o trabalho, foi porque esse cara
perdeu. Então, se esse cara vale 500, esse cara vale menos 500. Você está entendendo? Um ali acaba sendo o contrário do outro. Quando um é positivo, o outro é negativo. Não tem jeito, porque você está usando a energia interna para fazer o quê? Para transformar em trabalho. Então você perde a energia interna, ela fica negativa e o trabalho acaba ficando positivo. Vamos agora aqui então ver a compressão adiabática. Repara aqui que se você comprimir o gás, né, por exemplo, realizando um trabalho sobre ele de 300 joules, certo? Você repara que é você que está fazendo isso. Então o trabalho dele vai ser negativo, porque você está realizando um trabalho nele. O que vai acontecer quando você realizar um trabalho negativo em relação ao gás de 300 joules? Isso quer dizer que com menos vai dar quanto? Mais. Isso quer dizer que na prática o que vai acontecer é que quando você faz um trabalho sobre gás, que é um trabalho negativo, você vai fazer com que a energia interna seja positiva. Tá? A energia interna ela vai fazer com que a temperatura aumente, porque ela aumentou. Tudo bem? Bom, agora temos mais uma novidade, que é a transformação cíclica. Essa transformação, ela basicamente é como o nome diz, é um ciclo. Você vai ter uma transformação a qual um gás pode sofrer qualquer transformação. Pode ser isotérmica, depois isobárica, depois volta isotérmica, não importa. O que a gente sabe é que quando chegar no final, ele vai voltar a ser o gás no estado inicial que ele era, em termos das condições iniciais, certo? Então, se ele tinha umas características no começo, ele vai passar por várias transformações. Quando voltar lá para o início, ele vai estar na condição que ele estava quando você começou. Então, é um ciclo, é um loop, é uma coisa que vai proceder e no final vai voltar a ser como era antes, vai ficar nesse ciclo repetitivo, tá? Isso é uma transformação cíclica. Então vamos ver aqui a imagem do nosso diagrama PV. Observe o diagrama PV bem conhecido de vocês. Repare que agora você tem um gás aqui qualquer, que ele sai do estado A, vai para B, depois C, depois D, mas repare que no final ele volta para quem? Para A, para depois voltar para B. Então é um ciclo. Ele vai ficar sempre começando em A e terminando em A. Por isso que eu falei que ele volta a ter as características que ele tinha antes, tá? Dentro desse diagrama PV. Bom, nesse caso especial, tá? Repare que o ciclo pode ter outros formatos. Aqui está desenhado um retangular, mas ele pode ser triangular, ele pode ser uma coisa curva, pode ter uma isoterma no meio, não importa. O que importa é você entender o todo. Vamos analisar essa imagem, que é o que está aqui na nossa frente. De A para B, você percebe que a pressão não muda, só muda o volume aumenta. A setinha para a direita, o volume aumenta, mas a pressão não. Então, de A para B é isobárica, pressão constante, certo? Aumenta só o volume. De B para C já é uma outra coisa. Você repara que a pressão vai diminuir, ó. A pressão aqui ela diminui de B para C, mas o volume não muda. O volume continua sempre aqui, ó. Então o volume é constante, é isocórica. De C para D, você vai notar que agora ela vai andar para trás. De C para D, você vai ter um volume diminuindo, ou seja, olha a setinha aqui, uma compressão no gás, porém a pressão ela é o quê? Constante. É isobárica de novo. De D para A, quando fechar o ciclo agora em A, o que vai acontecer? Você vai perceber que a pressão vai aumentar. Olha a setinha. Está crescendo aqui, porém o volume ele não aumenta nem diminui. O volume aqui ele é constante. E ele volta para A. Ou seja, uma transformação com volume constante, isocórica. Se você percebeu, né, o gás volta para o estado A. Então, a gente tem algumas conclusões para tirar a partir disso. Vamos lá. Uma conclusão. Por mais que ele dê voltas ali, não importa tanto o formato, mas conforme o formato retangular que você viu, por mais que ele dê voltas, o que você sabe? Você sabe que ele realizou o trabalho. Por um motivo simples. Observa aqui que você vai ter uma área. Quando você olha de A para B, pega só o trecho de A e B. Você vai notar que você tem uma área aqui, W1, grande. Repare que quando você faz a compressão no gás, ou seja, de C para D, você vai ter um trabalho aqui que vai ser negativo, né? Porque está andando para trás. Você está fazendo uma compressão em relação ao gás. Só que você repara que isso aqui é menor do que isso aqui. Com certeza tem uma sobra aqui, né? E essa sobra é justamente o quê? O ciclo. É justamente a figura que você vê aqui, ó. Essa
é a área que interessa para a gente. Então, como é possível de calcular essa área, como ela de fato existe, com certeza, mesmo que ele volte para o início, esse gás realizou o trabalho. Isso é fato. Bom, existe alguma fonte de calor de resfriamento? Sim, né? Existe alguma coisa. Porque se você propicia de uma forma em que você tem aumento de pressão, diminuição, aumento de temperatura, diminuição e de volume e tal, é porque de alguma forma você está fornecendo calor ali, por exemplo, para ele poder ter algum fenômeno acontecendo, e depois você pode até retirar parte do calor para ter esse fenômeno acontecendo ao contrário, por exemplo. Então, sim, existe ali o calor, e ele vai ter alguma consequência ali no gás, para poder mudar a pressão, volume e temperatura durante o ciclo, certo? Então, com certeza, não é uma transformação o quê? Adiabática, tá? Só é uma transformação sem calor ali se você tiver uma coisa que seja adiabática. Quando você isola do meio externo, quando você isola de uma fonte qualquer de calor, certo? Terceira consequência que você tem daquilo ali. O gás, ele volta para o estado inicial, ou seja, ele volta para A, certo? Então, o que vai acontecer, a coisa mais importante aqui é com a temperatura. Se ele tem uma temperatura, por exemplo, de 350 Kelvin lá no A, ele pode ir para a direita, para baixo e tal, pode aumentar, diminuir. O que interessa é que quando voltar para A, qual vai ser a temperatura dele? 350 Kelvin. Então, qual é o grande lance da transformação cíclica? É que por mais que você faça lá o ciclo, quando chegar de novo em A, quando chegar lá no estado inicial, ele vai voltar até a temperatura que ele tinha. Então isso quer dizer que se a temperatura não muda, se ele começou com 350 Kelvin e terminou com 350 Kelvin, o que vai acontecer com a energia interna? Ela também não vai mudar. Lembra, se a variação da temperatura é zero, não mudou a temperatura, a energia interna tem uma variação que também vai ser zero, porque uma coisa depende da outra. Então, o grande lance da transformação cíclica é justamente o fato de que, se você considerar que há calor, há trabalho, nesse caso específico não há variação da energia interna, porque a temperatura volta a ser a mesma ao final do ciclo, certo? Então, ó, você pode limar aqui, pode cortar o ΔU, porque ele não existe quando você fecha o ciclo. Então, ele passa a ser zero. E se ele passa a ser zero, basta você pegar o trabalho aqui com o sinal negativo e jogar para o outro lado. E você vai ter que trabalho é igual a calor. Então, por exemplo, o calor que você deu serviu para quê? Para realizar o trabalho. Tá? Tem uma relação direta entre o que você dá de calor e o trabalho realizado pelo corpo. Vamos ver um exemplo aqui então. Bom, como você viu, é normal aparecer gráfico para você. É importante que você saiba ler os gráficos, entender. Tá? Então aqui você tem o diagrama PV. O que a questão fala? Ela fala que se você tem um gás que recebeu uma quantidade de calor de 5 vezes 10 a 3, a terceira, joule, qual será a sua variação da energia interna, ΔU? Então aqui você vê que a primeira lei vai ser necessária, porque você tem calor, variação de energia interna, mas o trabalho também é importante, tá? Porque aparece na primeira lei. Então, para você achar o ΔU, você tem que achar o trabalho, o W. Para isso você vai usar o gráfico, porque você aprendeu anteriormente o quê? Que a área de um diagrama PV vai te dar o quê? O trabalho, W. Então como é que eu vou achar aqui o trabalho? Vamos lá. Área de um retângulo, sem mistério. É só multiplicar um lado na vertical com um lado na horizontal. Ponto final. Aqui é um retângulo. Não tem dificuldade. Uma coisa que tem que prestar atenção aqui são as legendas. Elas têm significado. Se você reparar, eu tenho 1, 2 e 4. Mas isso não quer dizer que eu tenho 1 newton por metro quadrado de pressão. Eu tenho 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado de pressão. Assim como aqui eu tenho 2 e 4. Eu não tenho 2 metros cúbicos e 4 metros cúbicos. Eu tenho 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Para não botar essas informações aqui e poluir demais aqui essa parte do gráfico, se coloca a legenda com isso aqui fora, tá? Não tem nada de excepcional aqui, só você lembrar. Se você olhar para um carro, o seu conta-giro, você vai perceber que o carro tem o conta-giro não escrito da forma 1000 RPM, 2000, 3000, 4000, 5000 RPM, porque ficaria enorme, um monte de coisa escrita ali, ou ficaria muito pequeno, ou seria uma zona, tá? Impossível. O que você faz ali no carro? Você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você coloca do lado vezes 1000 RPM. Por que você faz isso?
Porque se o carro tiver 3, significa 3 vezes 1000 RPM. Então são 3000 RPM. Só de olhar o número ali, 5. Quando eu olho o 5 eu já sei, são 5000 RPM, que o carro está de giro. Entendeu? Então é só uma legenda. É só para você colocar aqui a parte. Mas o que interessa é o todo. Certo? Então a gente sabe que a pressão é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado e que os volumes são 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Para você poder achar a área do retângulo e, consequentemente, o seu trabalho, né, você tem que, então, saber qual é o volume que está ali. Como você sabe que o volume vai de 2 a 4 vezes 10 a menos 2, como é que você sabe qual é a variação do volume ΔV? É só subtrair. É só pegar o final, que é 4 vezes 10 a menos 2, e subtrair de 2 vezes 10 a menos 2. Se você subtrair um do outro, o que você tem que lembrar, tem que ser feito nisso que a gente já fez antes, é subtrair o 4 do 2, subtrair os números, 4 menos 2 dá 2, e repetir as bases. Ou seja, 10 a menos 2. Ponto. Então você tem que a variação do volume ali naquele gás foi 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Como você sabe também que foi dado ali, né, no gráfico que a pressão é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, então o que você vai fazer? Você vai colocar ali, multiplicar um lado pelo outro lado, fazer a área do retângulo. Ou seja, 1 vezes 10 a quinta vezes 2 vezes 10 a menos 2. Se você multiplicar, ó, na multiplicação que você faz, multiplica número com número, ou seja, 1 com 2, 2. Repete as bases, ou seja, 10, e soma os expoentes. Um expoente é 5 e o outro expoente é menos 2. 5 que soma menos 2 vai dar 5 menos 2, que vai dar 3 joules. Certo? Então, ó, você tem aqui que o trabalho foi de 2 vezes 10 a terceira joule. Ok? Vamos usar a primeira lei. ΔU é igual a Q menos W. Tá? Então a gente quer achar o ΔU, a variação da energia interna. Isso quer dizer que a gente vai ter aqui, ó, o calor que nos foi dado lá no início, que é 5 vezes 10 a terceira joule, e subtrair pelo que a gente achou, que foi justamente o trabalho, que foi 2 vezes 10 a terceira joule. Subtraindo igual você fez antes, agora há pouco. É o quê? Subtrai os números, 5 menos 2, que dá 3. E repete base, ou seja, 10 a terceira joule. Então, o que você viu? Que ao fornecer 5 vezes 10 a terceira joule de calor para o sistema, para o gás ali, uma parte desse calor serviu para quê? Para realizar trabalho, fazer o volume expandir, 2 vezes 10 a terceira. Uma outra parte, que é 3 vezes 10 a terceira, serviu para aumentar a energia interna, ou seja, esquentar o gás. Tanto que a soma dos dois vai dar 5 vezes 10 a terceira, que é o calor que foi dado. Então a energia foi conservada, certo? Vamos para o último exemplo aqui. Um exemplo simples sobre transformação cíclica. Observe, você tem aqui transformação cíclica. Pergunta, quem são os trabalhos, energia interna, calor? Bom, se você olhar o gráfico, você nota que tem o A, B, C e D. Certo? Então você vai ter aqui um ciclo que volta a ser A. E você vê que a gente tem situações aqui em que o volume ele pode permanecer igual, mas a pressão aumentar. O volume pode aumentar e a pressão permanecer igual. Você pode ter também ali a pressão diminuindo e o volume não. E o volume diminuindo e a pressão não. Então você tem basicamente um ciclo. Não importa tanto ali determinados detalhes, porque você sabe o que interessa, que a temperatura ela vai voltar a ser igual quando voltar para A, certo? Ou seja, energia interna também. Então, vamos lá. Uma coisa importante aqui é o que a gente tem em relação ao ciclo em si para poder nos auxiliar. Bom, a gente pode achar o trabalho. O trabalho é possível de achar. Por quê? Porque o trabalho depende da área da figura. Que figura é essa? É um retângulo. Você consegue calcular? Com certeza. É um retângulo que diz que vai de 2 até 6. 2 até 6 é 6 menos 2, ou seja, dá 4. Então a gente sabe que esse trecho aqui, ó, ele é o quê? 4 metros cúbicos. E esse trecho aqui, esse outro lado do retângulo, a gente sabe que vai de 5 até 15. E de 5 até 15 é 15 menos 5, ou seja, 10. Então um lado do retângulo é 4 e o outro lado do retângulo é 10. Ou seja, então, se um lado é 4 e o outro é 10, é só multiplicar. Afinal, a área de um retângulo é lado vezes lado. 4 vezes 10
40 joules. Só isso. Porém, a gente achou o trabalho. Se a transformação é cíclica, ela te dá uma informação muito importante, que é o quê? A temperatura vai voltar a ser a mesma. Isso quer dizer que a variação da energia interna é zero. Então já achamos duas coisas. A primeira, que o trabalho dá 40 joules. A segunda, que a energia interna vale zero, a variação dela. O que está faltando? Achar o calor, o quê? Só que a primeira lei fala o quê? Bom, a primeira lei, nesse caso, ela fala que na transformação cíclica não existe o quê? O ΔU. Então isso quer dizer que o calor vai ser igual ao trabalho. Então se o trabalho deu 40 joules, o calor deu 40 joules. Porque o calor dado na transformação cíclica tem tudo a ver com o quê? Com o trabalho. Certo? Então, bons estudos.